Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Antes de começarmos as nossas reflexões deste episódio, gostaria de agradecer a todos os amigos e amigas que têm comentado nos vídeos, compartilhado, trazido sugestões. É esta mesmo a ideia, a proposta desta série, que possamos aprender juntos com Jesus, que possamos crescer e caminhar juntos em direção à luz que Ele nos propõe, em direção à vivência mais plena desse Evangelho. Que Ele possa nos inspirar sempre, que possamos nos dar as mãos para construir coletivamente essa obra, que é a obra divina nos nossos corações e na terra. Então, muito obrigado a todos e vamos seguindo com Jesus. Bem, a reflexão nossa de hoje vai girar em torno de uma fala do Mestre que está no Sermão do Monte, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, mais precisamente no versículo 21. Após trabalhar as ideias de tesouros do céu e tesouros da terra, isto é, os tesouros imperecíveis e os tesouros perecíveis ou transitórios, Jesus diz o seguinte: pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. O que Jesus quis nos dizer com isso e como podemos aplicar isso na nossa vida. Primeiro, para entender melhor a fala do Mestre, nós precisamos definir dois elementos. O que é o tesouro aqui e o que representa o coração nesta fala de Jesus. Primeiro deles, o tesouro. O tesouro pode ser entendido aqui como aquilo que nós definimos como metas primordiais da nossa existência. Aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nós mais buscamos, aquilo pelo que lutamos. Esse é o nosso tesouro. E fica claro pela fala de Jesus que cada um tem o seu tesouro, ou cada um escolhe, elege o seu tesouro. Isso é importante definir. Esse tesouro é algo que é escolhido por nós e essa escolha vai trazer algumas consequências para a nossa vida, para a nossa jornada. E aqui nós entramos no segundo elemento. O que representa o coração nessa fala de Jesus? O coração representa aqui o sentimento da criatura. Vamos dizer assim, a fonte de tudo o que ela vai fazer, de tudo aquilo que ela vai buscar, realizar. Na cultura hebraica, o coração era a sede não apenas do sentimento, mas também da inteligência da criatura. O que, de certa forma, é mais ou menos o que vemos na doutrina espírita, com algumas modificações. Porque aprendemos na doutrina espírita que o sentimento da criatura é aquilo que inspira seus pensamentos, e dos seus pensamentos surgem a sua fala e a sua ação. A sua fala e a sua ação, por sua vez, geram o seu destino, geram as consequências dos seus atos. Então nós estamos percebendo que tudo começa no sentimento. De certa forma, o nosso pensamento está atrelado ao nosso sentimento. Por isso que disse que é mais ou menos da mesma forma que os hebreus entendiam. No coração está a sede tanto do sentimento como também da inteligência. Porque a partir daquilo que sentimos, inspiramos os nossos pensamentos e as nossas ideias. Então, basicamente, o que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo de que, de acordo com o tesouro que elegemos, nós definimos a nossa vida, porque colocamos o sentimento naquilo e o nosso sentimento define o que faremos da nossa existência. Diziam os provérbios hebreus, muito tempo antes de Jesus, séculos antes de Jesus, diziam os provérbios: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui é o nascedouro de tudo o que fazemos. E é por isso que Jesus é o mestre do coração. Jesus não é o mestre apenas do intelecto. Ele quer alcançar o coração da criatura, o sentimento, porque ele sabe que se não mudarmos o sentimento, todo o restante ainda estará comprometido. É preciso trabalhar na sede, na fonte, a fonte da vida. E de acordo com aquilo que buscamos, de acordo com aquilo que elegemos como tesouro, o nosso sentimento estará preso a isso. E, portanto, toda a nossa existência estará vinculada a isso. O coração, portanto, é como um imã que nos leva àquilo que mais desejamos. E aqui, eis a grande questão. Se nós definimos esses tesouros como tesouros puramente transitórios,
nossa vida passará a estar presa, vinculada a isso. Assim também a nossa felicidade, a nossa paz. No dia que perdemos isso, sofremos a angústia de não poder ter aquilo que outrora tínhamos. Se nós perdemos isso tanto aqui enquanto encarnados, ou quando nós passamos para o lado de lá desencarnados, sofremos a angústia e a infelicidade de não ter mais aquilo a que estávamos apegados, ou aquilo que havíamos elegido como meta existencial primordial. Eis a grande problemática. Então Jesus está dizendo, olha, pense bem no tesouro que você escolhe, porque a sua vida girará em torno disso. Se nós projetamos o nosso tesouro apenas nas coisas da terra, nas coisas transitórias, nós criamos algemas que nos prendem a isso. E quando perdemos isso, sofremos. Mas se nós projetamos os nossos tesouros naqueles que Jesus chamou de os tesouros do céu, aqueles que não estão fora de nós, mas que estão dentro de nós, e que, portanto, sempre nos acompanham e não podem nos ser tomados, aí sim, nós estamos projetando a nossa felicidade, a nossa paz em bases seguras, em bases perenes. Então é mais ou menos assim. Se elegemos os nossos tesouros nas coisas da terra, criamos algemas que nos prendem ainda às sensações, aos sentidos, às posses transitórias e, portanto, criamos uma felicidade pouco durável, vamos dizer assim, uma felicidade edificada sobre bases que não são perenes. Por outro lado, se elegemos os nossos tesouros nas coisas do céu, nas coisas que sempre estarão conosco, a construção da virtude, a construção do conhecimento, aí sim estamos construindo a nossa felicidade, construindo a nossa paz sobre bases, vamos dizer assim, imperecíveis, bases seguras. Então, de acordo com a escolha do nosso tesouro, ou criamos algemas para o nosso espírito, ou criamos asas que nos elevam cada vez para mais alto. É basicamente essa a primeira reflexão que Jesus está nos fazendo, nos convidando a refletir naquilo que temos elegido como metas primordiais. Não que ter as coisas seja um problema em si. O grande problema está em quando nós passamos a considerar as coisas materiais não mais como meios, mas sim como fins. Porque tudo aquilo que recebemos aqui na matéria é meio para alcançar um fim. Que fim é esse? O desenvolvimento do nosso espírito. Esse é o objetivo, a conquista dos tesouros primordiais, o enriquecimento do nosso ser espiritual. Essa é a ideia, projetar os nossos tesouros nas metas existenciais maiores, as metas do espírito e não apenas as metas transitórias. Porque as metas transitórias não podem efetivamente satisfazer o nosso espírito. Temos sede de infinito, e o finito, aquilo que é finito e transitório, não pode nos saciar. Nos lembramos também do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Olha, dessa água que você tem bebido, você sempre terá sede novamente, mas da água que eu lhe der, você não mais terá sede. Jesus está falando ali de buscar essa saciedade apenas nas coisas materiais. Nós sempre queremos mais, nós nunca estamos satisfeitos. Por quê? Porque somos seres espirituais. E, portanto, a nossa sede só pode ser matada, ou só pode ser saciada por aquilo que é espiritual. Pela espiritualidade, pela conexão com o Criador que vem da busca desses tesouros do céu, como nos dizia Jesus. Então, essa é a primeira reflexão que nós tiramos dessa fala de Jesus. Mas há ainda outro aspecto muito interessante, que é o aspecto de que nós somos guiados e moldados por aquilo que amamos ou por aquilo que elegemos como tesouro. A nossa vida passa a refletir atributos e características daquilo que elegemos como metas primordiais ou daquilo que elegemos como ídolos ou como objeto de adoração. Um exemplo, quando nós elegemos o dinheiro como nosso objeto de adoração maior, a nossa vida passa a refletir atributos dessa busca. Então, por exemplo, a minha fala, os meus pensamentos, as minhas ações passam a refletir na minha vida aquilo que eu amo, aquilo que eu adoro. E eu passo então a me portar, vamos dizer assim, com avareza. Eu passo a ter os atributos daquilo que é o meu objeto de adoração. Assim também para com todos os ídolos, para com tudo aquilo que elegemos como objeto primordial de adoração.
Seja o dinheiro, seja o sexo, seja o poder, seja a fama, enfim, qualquer coisa que seja, a nossa vida passa a refletir aquilo que nós amamos. Por isso dizia Santo Agostinho, se quiser realmente conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela pensa, mas o que ela ama, porque o que ela ama define todo o restante. Há até um livro muito interessante de um teólogo que se chama Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nos tornamos aquilo que adoramos, se chama o livro. Porque, de fato, nós passamos a refletir as características do nosso objeto de adoração. Agora nós entendemos melhor por que Jesus nos orienta, no primeiro mandamento, a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. Porque se nós adquirimos atributos daquilo que amamos, se amamos a Deus acima de todas as coisas, passamos a adquirir os atributos divinos. Passamos a refletir em nossa vida os atributos da divindade. Isso é o que nós conhecemos como processo de evolução ou sublimação do ser. Passar a refletir em nossa existência os atributos do Criador. Esse é o nosso objetivo maior. E por isso Jesus coloca o amor a Deus como o centro ou o primeiro de todos os mandamentos, porque ele define todo o restante da nossa existência. Quando colocamos o Criador como meta primordial, passamos a ver tudo à nossa volta como recursos necessários e disponíveis para nos ajudar nesse processo de sublimação. E não incorremos no risco de perder a meta existencial, porque Deus sempre estará lá e por mais que tenhamos caminhado, ainda temos muito a avançar para alcançar. Então, elegendo Deus como nossa meta existencial, jamais estaremos sem rumo. Sempre teremos aquilo por que lutar, sempre teremos como evoluir e como avançar. E, naturalmente, a partir dessa decisão, toda a nossa vida estará modificada, porque se buscamos amar a Deus acima de todas as coisas, os nossos pensamentos são outros, a nossa fala é outra e a nossa ação será outra. Então, a partir daquilo que elegemos no nosso coração como meta, definimos todo o restante da nossa vida, porque ali está o nosso coração e, portanto, também a nossa vida. Então, Jesus está falando, na verdade, que precisamos estar atentos ao sentimento. Ele é a sede de tudo e é ele que nós precisamos transformar se quisermos realmente seguir o caminho do Evangelho. Como ele disse em outro momento, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. O homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más. Que reflitamos naquilo que elegemos como tesouros, porque isso é o que define a nossa vida. De acordo com a meta primordial que elegemos, criamos asas para o nosso espírito ou algemas que ainda nos prendem à materialidade. Que Jesus nos inspire nessa escolha e que possamos trilhar com segurança com o auxílio do seu Evangelho. Muita paz a todos, fiquem com Deus.